Olá, eu sou Eldio Lobo, médico psiquiatra e psicoterapeuta da clínica Vida Mental e vou responder a sua pergunta vinda pelo aplicativo Doutor. Quais são as orientações para o ou a paciente que está começando um tratamento com remédios psiquiátricos? Primeiro, agradeço muito a sua pergunta vinda pelo aplicativo Doutor, porque esta é a grande proposta. Estando tanto nas plataformas iOS como Android, objetiva o aplicativo Doutor conectar você que tem uma dúvida e quer uma resposta exclusiva através de um profissional especialista que tenha tanto os conhecimentos científicos atualizados, como também a experiência prática para resolver esta questão. Então, quais são as orientações para quem está começando um tratamento psiquiátrico pela primeira vez na vida ou recomeçando um tratamento? Primeiro, que os medicamentos de ação no sistema nervoso central que tratam as principais doenças mentais, como depressão, ansiedade, esquizofrenia, demência, dependência química, são remédios que não fazem efeito imediato. Essa é a primeira explicação. Existe, inclusive, por parte dos pacientes, das famílias, quando começam a usar um remédio receitado pelo médico psiquiatra, de que a melhora vai ser imediata. Assim como acontece geralmente quando se usa analgésicos, remédios para dor. Usa o remédio para uma determinada dor, como por exemplo cólica menstrual, e daí alguns minutos, hora no máximo, o sintoma dor já passou. Não. Os remédios da psiquiatria, especialmente os antidepressivos, como por exemplo fluoxetina, citalopram, venlafaxina, bupropiona, duloxetina, muitos outros, assim como estabilizadores do humor, usados no transtorno bipolar, como carbonato de lítio, valproato de sódio, lamotrigina, outros usados como antipsicóticos na esquizofrenia, para ilustrar, como olanzapina, haloperidol, aripiprazol, outros usados para tratar insônia, como zolpidem, periciazina, donarém, então, trazodona. Então, muito importante lembrar que remédios prescritos por psiquiatras, em sua maioria, não fazem efeitos imediatos, demorando em média de 1 a 4 semanas, algumas vezes até de 6 a 8 semanas, para que, a partir daquele uso, obtenha-se resultados e as melhoras clínicas logicamente desejadas. A segunda instrução para quem está começando um tratamento psiquiátrico pela primeira vez ou mudou é que, além dos remédios não fazerem efeito imediato, muitas vezes os remédios nos primeiros dias e semanas causam alguns efeitos colaterais que variam desde boca seca, vontade de vomitar, dor de cabeça, tremor, diarreia, sensação de formigamento, percepção de dormência, então são batedeira, então são sintomas que podem acontecer. Felizmente, a maioria das pessoas que apresentam esses sintomas, estes tendem naturalmente a irem desaparecendo ao longo dos dias e semanas. Alguns casos, infelizmente, esses efeitos colaterais podem ser tão intensos, desconfortáveis e graves que vai ter necessidade até de ir ao pronto-socorro, interromper o tratamento e começar novamente. Então, essa também é uma grande instrução, que além de não fazer efeito imediatos, podem ter uma piora inicial. A terceira instrução é que, em algumas especialidades médicas, eu sempre gosto de ilustrar casos como da infectologia, do infectologista tratando uma infecção de urina, uma pneumonia, uma infecção de garganta, ou seja, tem o tratamento medicamentoso específico, como por exemplo, faz um exame de infecção de urina, comprova que tem infecção,
qual é a bactéria causadora e o correspondente antibiótico que resolve aquela infecção em um determinado número de dias. Na psiquiatria, infelizmente, não temos esta especificidade. Ou seja, nós usamos, essa é a terceira orientação muito importante, nós usamos medicamentos em algum nível inespecíficos. Por isso que é importante os pacientes, e no seu caso, entender que, por exemplo, medicamento que foi desenvolvido como antidepressivo, obviamente, usamos para tratar depressão e usamos para tratar também outros adoecimentos, como, por exemplo, transtornos ansiosos, transtornos impulsivos, medicamentos que foram desenvolvidos para tratar, por exemplo, convulsão, epilepsia. É o caso do topiramato. Nós usamos também outras indicações, como para melhorar o sono, melhorar a impulsividade, tratamento de compulsão alimentar, tratamento de cefaleia, como, por exemplo, enxaqueca. Medicamentos que foram desenvolvidos para tratamento, por exemplo, de dependência do álcool, é o caso da naltrexona. Nós usamos também para outras condições, como, por exemplo, para alguns casos de transtorno da compulsão alimentar também. Ou seja, a terceira orientação é que os remédios prescritos por psiquiatras têm um nível de inespecificidade, ou seja, eles podem ter sido desenvolvidos para uma determinada aplicação, receituário, e que ao longo do tempo vai se ampliando este uso. O quarto esclarecimento é sobre a possibilidade de dependência química. Essa talvez seja uma das perguntas mais frequentes. Todos os medicamentos psiquiátricos levam à dependência do remédio, ou seja, depois nunca mais vai conseguir ficar sem? A resposta é, felizmente, a maioria dos remédios prescritos, receitados por médicos psiquiatras, não levam à dependência. E os remédios que podem ter um determinado risco de causarem dependência, a palavra dependência com significado médico, são aqueles remédios prescritos em receituários talonados, ou azul, B, B1, B2, ou amarelo. Então, estes podem causar dependência se usados de maneira inadequada, em doses erradas, por tempo desnecessário. Então, são algumas das condições que podem piorar esta condição e levar à dependência. Mas, felizmente, a maioria dos remédios não causam dependência. Até porque o grande objetivo é que, começado um tratamento psiquiátrico, outras abordagens, além do remédio, também comecem a ser usadas imediatamente, como, por exemplo, psicoterapias de diferentes modalidades, dependendo, obviamente, da abordagem, do perfil do paciente, da possibilidade de discussão técnica, de troca de informações entre o terapeuta e o médico ou a médica psiquiatra e do perfil do paciente, seja para psicanálise, terapia cognitivo-comportamental, psicodrama ou qualquer outra abordagem. Portanto, quarta instrução, uma ótima maneira de prevenir dependência de medicamentos e uso prolongado de remédios psiquiátricos é a abordagem psicoterapêutica concomitante ou abordagem, por exemplo, por filosofia clínica e também, quando se fala de dependência química, incluindo os grupos de ajuda mútua como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos. Aí também uma importância muito grande da participação da família como facilitadora da adesão, ou seja, do paciente permanecer em tratamento pelo tempo suficiente. E esta orientação do tempo de uso do remédio também é altamente individualizado, sendo que, por exemplo, para ilustrar, as pessoas, os pacientes que apresentam um evento depressivo na vida, esse primeiro evento, quando todos os sintomas depressivos estão tratados, ainda há indicação do uso do medicamento por mais 3 a 6 meses.
depende da referência teórica e científica que o médico, a médica está usando. Então, paciente com depressão, primeira vez na vida, é tratado com medicamento, tem melhora, e daí precisa manter esse tratamento por pelo menos mais 3 a 6 meses. E depois passa pelo desmame, a retirada do medicamento. Quando, por uma infelicidade ou motivos diversos, tem o segundo episódio de depressão, tem depressão pela segunda vez, quando fica bem tratado e todos os sintomas resolvidos, tem a necessidade de fazer a manutenção, ou seja, de continuar usando o remédio mesmo sem os sintomas depressivos, depois de tratados pela segunda vez, a manutenção dura de 6 meses a 1 ano. E quando, por uma infelicidade, o paciente está tratando o terceiro episódio depressivo da vida, mesmo depois que os sintomas desaparecem e que fica tudo bem, tudo saudável, vai continuar fazendo esse tratamento de manutenção pelo resto da vida. Assim como existem algumas doenças mentais que são crônicas, ou seja, que elas são para a vida inteira e que se em algum momento os medicamentos forem interrompidos no todo ou em parte, estará deixando o paciente ou a paciente vulnerável para a reinstalação dos sintomas. É o caso clássico, por exemplo, da esquizofrenia. E sobre o uso de tratamentos biológicos, ou seja, tratamentos que não incluam medicamentos. Nós temos estimulação magnética transcraniana, temos, além da estimulação magnética transcraniana, eletroconvulsoterapia, reservado para casos mais graves, estimulação cerebral de corrente contínua e também outras abordagens. Sempre me perguntam sobre as possibilidades de tratamentos homeopáticos. Existem alguns casos específicos na psiquiatria que eu encaminho sim para médicos homeopatas, especialmente como, por exemplo, depressão leve, ansiedade leve e outros quadros fóbicos de clínica sutil, de poucos sintomas. Portanto, a resposta para a sua pergunta sobre quais são as orientações para um ou uma paciente que está começando o primeiro tratamento psiquiátrico ou que está recomeçando um tratamento psiquiátrico. Número 1, lembrar que os remédios psiquiátricos não fazem efeito imediato, à exceção dos benzodiazepínicos, que são os medicamentos de receita azul, talonada, dito tarja preta pelos pacientes. Estes podem ser usados para um efeito imediato, como, por exemplo, para diminuir a ansiedade momentânea, por exemplo, num episódio de crise do pânico. Alguns antipsicóticos, como, por exemplo, haloperidol, clorpromazina, podem ser usados de maneira injetável para diminuir a agitação psicomotora. Mas, de maneira geral, os remédios psiquiátricos por via oral não fazem efeito imediato. Número 2, os medicamentos psiquiátricos, além de não fazerem o efeito terapêutico de tratamento de maneira imediata, pode demorar de 2 a 6 semanas para começar a fazer efeito e ter resultados. E nesse tempo podem acontecer efeitos colaterais que vão desde aqueles toleráveis que podem ser melhorados com remédios sintomáticos, como, por exemplo, analgésico para dor de cabeça, até alguns casos, infelizmente, que é impossível tolerar e que precisa, algumas vezes, ir ao pronto-socorro e interromper. Terceiro, remédios psiquiátricos, de maneira geral, não causam dependência química, se prescritos de maneira adequada, pelo tempo mínimo, na dose é pertinente para aquela necessidade. Qual a maneira de prevenir que os sintomas e adoecimentos reinstalem? Fazendo o tratamento médico com o remédio pelo tempo suficiente e depois fazendo o período de manutenção, que é o uso dos remédios mesmo sem ter os sintomas. Quais são as melhores maneiras de encurtar um tratamento medicamentoso em termos de tempo e usar doses menores? Estabelecer e juntar práticas terapêuticas não medicamentosas, como, por exemplo, psicoterapia, filosofia clínica e outros modos de apoio. E nós temos tratamentos biológicos sem o remédio, com estimulação magnética transcraniana, eletroconvulsoterapia e também
temos aí a possibilidade da estimulação elétrica cerebral de corrente contínua. Qual é a melhor explicação? Os tratamentos psiquiátricos ao longo dos anos, felizmente, foram ficando cada vez mais eficientes, com menos efeitos colaterais e reduzindo drasticamente a necessidade de internação. Então, esta é uma resposta para a sua pergunta que eu procurei fazer pela maneira mais carinhosa possível, elaborada as respostas que são as mais objetivas, esclarecedoras e pedagógicas. E para enriquecer este esclarecimento, tem também na sua resposta do aplicativo Um Doutor um texto e alguns artigos científicos que eu escolhi e estou anexando, que podem ser importantes para o seu conhecimento mais amplo possível desta área. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua pergunta no aplicativo Um Doutor. Eu procurei cumprir aí o objetivo do aplicativo, que é dar a melhor resposta personalizada para a sua dúvida, você que está à distância e quer a resposta de um profissional que tanto está atualizado cientificamente, como também pratica aquilo que explicou no seu dia a dia clínico. Muito obrigado e um ótimo aproveitamento da resposta no aplicativo Um Doutor. Um forte abraço.